Bom dia, sexta-feira, 19 de abril de 96. São 7 horas em Belém. As imagens do massacre aos sem terra em Eldorado dos Carajás, sul do Pará, provocaram indignação no país. 20 trabalhadores rurais foram assassinados numa operação equivocada da Polícia Militar. Este é um dos assuntos do Bom Dia Pará de hoje. O governador do estado, Almir Gabriel, vai estar aqui com a gente. E vamos entrevistar também ao vivo, pelo telefone, a repórter Marisa Romão, que está em Curionópolis. O massacre de Eldorado de Carajás, 200 policiais militares transformaram a luta pela terra num verdadeiro extermínio. 20 trabalhadores rurais foram mortos. Eles ocupavam a PA 150 e marchavam rumo a Belém. Queriam um encontro com o governador do estado. Encontraram a morte antes. 5 horas da tarde. Os Sem Terra mantêm um grupo de 300 pessoas impedindo a passagem dos carros e caminhões. Eles cantam. O grupo de policiais do lado que dá acesso a Marabá se posiciona. Os PMs começam a operação atirando bombas de efeito moral. Os policiais também atiram para o alto. Os Sem Terra não se intimidam, parte para cima dos PMs com foices, facões e pedaços de pau. Os militares recuam. O recuo foi rápido. A PM volta com rajadas de metralhadora. Os Sem Terra recuam. Alguns retiram os feridos. Há mais gente baleada. O Sem Terra armado quer vingança. O tiroteio continua. Este agricultor atira nos PMs que avançam. Feridos tentam se proteger. Mulheres e crianças, todas desesperadas, entram no barraco. A equipe de reportagem também fica encurralada. Lá fora, tiros para todos os lados. A impressão é que a PM vai invadir o barraco. A repórter Marisa Romão se identifica e pede aos PMs que parem de atirar. Ela e o cinegrafista saem do barraco. Com problemas na câmera, o cinegrafista Oswaldo Araújo registra as primeiras imagens dos Sem Terra mortos. Alguns corpos estão ao lado de uma mulher com uma criança no colo. Depois, os policiais apreendem o equipamento de reportagem. A equipe é obrigada a entrar no ônibus prestado pela PM. Lá fora, o confronto continuava. O dia seguinte ao massacre dos Sem Terra em Eldorado do Carajás foi de tristeza e revolta. Os corpos foram transferidos para Curionópolis. 20 horas depois do massacre, parentes e amigos esperam notícias na porta do hospital, onde os 44 feridos foram atendidos. Depois, eles foram levados para Marabá, a 180 quilômetros daqui. Mas a única coisa que as famílias conseguiram foi a divulgação de uma lista parcial dos mortos. Abílio Alves Rabelo, João Carneiro da Silva. O médico que atendeu as vítimas ficou impressionado com o que viu. Muitos mortos estavam com os corpos mutilados pelos tiros da polícia, que atingiram principalmente as cabeças das vítimas. Em 20 anos de formado e mais 6 como acadêmico, frequentando pronto-socorro e salas de cirurgia e hospitais, é a primeira catástrofe de tal monta, eu posso classificar assim, que eu vi na minha vida. Em que palavras o senhor poderia definir o que o senhor viu? Uma carnificina. No acampamento dos Sem Terra, onde aconteceu o conflito, marcas de sangue por todos os lados. O grupo daqui, há mais de um ano, percorre o sul do Pará, invadindo fazendas e montando acampamentos como este. Hoje de manhã, algumas famílias que passaram a noite inteira escondidas na mata voltaram a ocupar os barracos. A senhora ficou quanto tempo escondida no mato? Dormi pra lá. Cheguei hoje de manhã. No acampamento, todos contam histórias dramáticas do conflito. Muitos dizem que viram os amigos que caíam feridos no chão depois de serem atingidos pelos tiros da polícia. E o que a polícia militar fazia quando as pessoas caíam baleadas no chão? Eles arrastavam e colocavam tumultuados, e os que estavam vivos, a gente via de lá eles apontar a arma para o chão e detonar na cabeça deles. Seu Inácio Pereira, de 54 anos, fingiu-se de morto para escapar do massacre da polícia militar. Ele chegou até ser colocado no caminhão onde estavam os corpos dos outros companheiros dele. Seu Inácio Pereira tem no corpo as marcas da violência. Tentava fugir do massacre quando caiu no chão. Ele também viu companheiros serem mortos pela polícia militar. Para não morrer, fechou os olhos, prendeu a respiração e enganou os policiais. Aí eu me resolvi fazer de morto, de todo lado que ele me jogava, eu estava como morto, porque se não fizesse desse jeito era pior para mim. O comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Fabiano Lopes, vai abrir inquérito policial e admite que houve excesso dos policiais. Acho que isso é um absurdo, né? Você dá uma ordem para atirar. Eu acho que o importante era o quê? Desobstruir a via que estava obstruída. E eu acho que nós, como seres humanos, lamentamos profundamente a ocorrência. O governador Almir Gabriel exonerou o coronel Mário Pantoja, que comandou a operação. O governador
disse que sabia da desobstrução da rodovia, mas que os métodos seriam outros. Desobstruir sim, porque estava sendo ferido o interesse e o direito do restante da população. Mas desobstruir utilizando os métodos de convencimento e todos os demais métodos, evitando-se a violência e tão extremada violência como a que foi feita. Nos últimos 13 anos, mais de 68 trabalhadores rurais morreram em conflitos agrários no estado. A história de conflitos de terra no Pará é antiga, triste e violenta. Segundo dados da Comissão Pastoral da Terra, nos últimos 13 anos aconteceram 11 conflitos com mais de 68 mortos. Para o Movimento Sem Terra, algumas datas nunca vão ser esquecidas. Dezembro de 83, agosto de 87, junho e setembro de 85. Marabá vive sob tensão. Os conflitos levam à morte 16 poceiros e policiais militares. A guerra por um pedaço de terra ainda faz vítimas em São João do Araguaia, Rondon do Pará, Tailândia e Tucumã. Ontem, em Eldorado de Carajás, a guerra chegou ao limite. Eu acho que o governo federal e o governo estadual têm uma responsabilidade de apurar isso e encontrar os meios para, de fato, fazer com que quem precisa de terra tenha acesso a ela. Uma vez que é viabilizado isso, essas situações possivelmente não vão se criar mais. Para discutir sobre o conflito, ontem o governo do estado reuniu com representantes da OAB, FETAGRE, Comissão Pastoral da Terra e políticos. A reunião durou 2h30. Ao final, nenhuma solução imediata para os conflitos agrários no Pará. O que o governo do estado quis com o encontro foi realmente dividir as responsabilidades pelo massacre em Eldorado do Carajás. A investigação será acompanhada, além do governo do estado, será acompanhada pela Ordem dos Advogados do Brasil, pelo Ministério Público, pela Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos. Então, foi para trocar ideias, trocar informações, para subsidiar especialmente as investigações e buscar a solução definitiva dos conflitos. O ministro da Justiça, Nelson Jobim, veio a Belém ontem à tarde. Ele disse que tudo vai ser apurado e que os familiares dos trabalhadores rurais assassinados vão ser indenizados. O ministro da Justiça, Nelson Jobim, ficou durante 5 horas em Belém. No Palácio dos Despachos, reuniu a portas fechadas com o governador Almir Gabriel e depois com representantes de vários órgãos do estado. Na entrevista coletiva, no início da noite, o ministro disse que estava indignado e condenou a atitude adotada pela Polícia Militar em Eldorado de Carajás. O ministro Nelson Jobim disse ainda que 20 peritos e mais 20 policiais federais vão para Marabá acompanhar as investigações. Estamos providenciando também agora num reforço de legistas para o exame de auto corpo de delito em relação às pessoas, os corpos que estão recolhidos no necrotério de Marabá. Quando perguntado sobre a possibilidade de intervenção federal no Pará, o ministro foi claro. Não há possibilidade nenhuma. O que o governo do estado está tomando, as providências são absolutamente corretas. Eu não vejo, o ministro da Justiça não vê a possibilidade nenhuma de se falar em intervenção federal. O que pode haver, e seguramente haverá, são a contribuição e a colaboração das forças federais no sentido de dar o respaldo e a infraestrutura necessária para as ações investigatórias e de pacificação do local que é necessário da região. Nelson Jobim garantiu que os parentes dos sem terra assassinados vão ser indenizados. 35 entidades ligadas aos direitos humanos realizaram ontem no centro de Belém uma vigília de protesto contra o massacre dos sem terra. O protesto aconteceu ontem à noite em frente à Basílica de Nazaré, no centro de Belém. Nas cabeças e nos braços, o luto. Nas faixas, a revolta. Centenas de pessoas, 35 entidades ligadas à defesa dos direitos humanos, juntas para denunciar e cobrar justiça. Uma vigília onde as velas lembravam as vítimas da chacina dos sem terra. Foi uma chacina sem precedentes na história da luta pela reforma agrária no país. Os organizadores da vigília querem agora repetir o protesto várias vezes para que a sociedade não se esqueça da tragédia. No próximo bloco, vamos entrevistar a repórter Marisa Romão, direto de Curionópolis. Em instantes.
Uma comissão de políticos deve estar chegando hoje de Brasília a Curionópolis para ver o clima de tensão na cidade. E os corpos também estão sendo esperados hoje no município. Nós vamos conversar agora ao vivo por telefone com a repórter Marisa Romão, que está em Curionópolis. Marisa. Oi. Bom dia, Marisa. Bom dia, Ney. Como é que está o clima na cidade? Ney, o clima hoje está mais calmo, apesar de algumas pessoas permanecerem ainda na porta dos hospitais e aguardando, né, a chegada dos corpos. O clima é calmo na cidade aqui em Eldorado. Agora, o que se comenta é que podem existir mais vítimas, inclusive que elas poderiam estar no meio da floresta, do mato. Você confirma essa informação aí? Sim, agora de manhã, pela manhã, nós estivemos lá no local e o grupo de sem terras iam sair dentro do mato para procurar o corpo de uma mulher e de uma criança. Possivelmente existam 2 corpos ainda dentro do mato. Eles iam sair agora pela manhã para procurar esses corpos e daqui a pouco a gente deve ter confirmação disso. As fotos que estão sendo divulgadas nos jornais da cidade hoje mostram cenas terríveis, inclusive rosto de alguns dos sem terra totalmente mutilados com tiros. E alguns legistas dizendo, inclusive, que a maioria dos tiros foram dados na nuca, né, no rosto e no peito. Quais são as informações dos legistas que estão fazendo esses exames aí? Olha, ontem em Marabá, uma equipe de legistas fez a autópsia dos corpos e constatou que houve execução de alguns sem terra. Alguns deles, alguns corpos ainda trazem a marca de queimaduras, quer dizer, de tiros a queima-roupa. E constataram, então, a equipe constatou que houve execução de alguns sem terra. Bem, uma comissão de políticos, né, deve estar chegando hoje a Curionópolis para ver de perto toda essa tragédia. Você acha que o clima está tranquilo para receber essa comissão de políticos aí? Sim. Em relação a isso, eles estão tranquilos. Inclusive, os sem terra estão aguardando essa comissão, que é uma comissão de senadores, deputados e o ministro da Justiça, que devem chegar agora pela manhã a Eldorado de Carajás. Os sem terra querem conversar com eles querem que essa comissão faça uma visita ao acampamento, ao local do confronto, onde hoje, Ney, apenas umas 300 pessoas permanecem. A maioria dos trabalhadores rurais deixaram o acampamento. Alguns sem terra estavam falando em vingança. Você acredita nisso? Existe clima para isso? Não, eu não tenho informações a respeito disso. Não tenho... eles não disseram isso para a nossa equipe de reportagem. E o que eles querem é justiça, eles pedem justiça. Ontem à tarde, uma comissão formada pelo presidente da OAB do Estado, Direitos Humanos do Estado e Amate, estiveram no local e ouviram várias denúncias, né, dos sem terra, que sobreviveram à ação da polícia, né? Eles querem que a OAB e os direitos humanos processem o Estado e a Polícia Militar pelos danos. Marisa, muito obrigado, tá bom? Bom dia para você. Nada, bom dia. Bom dia. No próximo bloco, vamos entrevistar o governador Almir Gabriel, em instantes. No dia 1º de abril, o governador Almir Gabriel foi entrevistado no programa Bom Dia Pará. Ele falou sobre os problemas do sul do estado e de uma solução pacífica para o assentamento dos sem terra. Parapebas, Curionópolis e Marabá são municípios que enfrentam problemas semelhantes. E um desses problemas é a questão fundiária, a questão da violência no campo. A semana passada nós tivemos uma reunião com os fazendeiros, tem um movimento dos sem terra que está aí ocupando a Fazenda Macaxeira. O senhor não teme, e os fazendeiros inclusive ameaçam se armar para enfrentar os sem terra. O senhor não teme uma violência, um conflito mais sério ali naquela região do sul do estado? Em primeiro lugar, Nélia, é necessário a gente ver que o estado do Pará é palco há mais de 30 anos de conflitos extremamente sérios. Nós somos uma nova fronteira e nós temos que reconhecer isso. Qual é a ação do Estado? A ação do Estado é ter claro o seguinte: uma coisa é bandido. Bandido tem que ser tratado como bandido. Pistoleiro como pistoleiro, como bandido. Outra coisa é a pessoa que é sem terra, que precisa de um lugar para trabalhar, precisa de terra para trabalhar. Então, é essa diferenciação que é importante ser vista por todo mundo. Fazendeiros, prefeitos, a sociedade como um todo, os políticos. E todo o esforço que está sendo feito, e eu tenho conseguido da parte do presidente da República um apoio muito grande, no sentido de se dispor de áreas como Tuirê, como Tapirapé,
como tantas outras que são disponíveis no sul, sudeste do estado, a fim de se poder assentar essas pessoas e mais.